Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos sobre a vitória, sobre a maior luta de todas. Quer saber qual é? Então vem comigo até o final aí. Só que antes, não esqueça de se inscrever. Já clicou em se inscrever? Muita gente tem assistido o vídeo, mas ainda não está inscrito no canal. Muito importante, você clica aí para se inscrever, clique no sininho, marca aí a opção todos, para que você seja notificado a cada vídeo novo que é postado. Curta, comente, compartilhe, que assim você ajuda a dar uma abrangência maior e fazer o YouTube entender que esses vídeos eles têm importância e aumentar o alcance desses vídeos. Conto contigo para levar a palavra de Deus por toda a terra, assim disse Jesus, e agora ficou mais simples. Com apenas alguns cliques, a gente pode levar a palavra de Deus para todas as pessoas da terra. Muito legal, né? Então vamos lá, o texto desse vídeo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 18. 2 Timóteo 4, verso 18, diz assim: O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. O Senhor me livrará de toda obra maligna e também me levará salvo. Cara, isso é tremendo. Isso é tremendo a visão que Paulo tem, né? Como Paulo tem uma perspectiva. A gente já falou sobre isso. Você pesquisa aí sobre a palavra perspectiva, pesquisa sobre a palavra no canal aí, dificuldades. Dá uma pesquisada aí para você ver que a gente tem vídeos que falam sobre isso e para você ver a importância que as coisas em si, os acontecimentos em si, eles não podem ser olhados de maneira isolada, de uma maneira muito superficial. A gente precisa entender tudo o que acontece, seja conosco, ou seja numa conjuntura que a gente vive, a gente precisa sempre enxergar no macro, a gente precisa ter sempre uma visão maior. A gente está dentro de um contexto aqui que eu recomendo a você assistir pelo menos aí os últimos 4 vídeos que Paulo está falando do seu abandono, Paulo está falando do julgamento que passou, Paulo está falando das pessoas que deixaram de estar com ele. Mais para frente, nos próximos vídeos, não perca aí. A gente vai falar um pouco sobre gratidão, porque Paulo falou com Timóteo das pessoas que o abandonaram, das pessoas que não tiveram presente no julgamento. E quando Paulo fala sobre isso, é porque aquelas pessoas tinham um poder de interferência no resultado do julgamento. Não que Paulo estivesse se sentindo completamente sozinho. A gente vai ver nos próximos vídeos aí que muita gente estava do lado de Paulo, que muita gente estava com Paulo. Paulo estava se referindo especificamente ao resultado do julgamento. Eram pessoas que poderiam, que tinham argumentos, que tinham condições de, através do seu testemunho, mudar o resultado do julgamento de Paulo e não fizeram. Então não significa que Paulo estava sozinho, completamente abandonado. Mas isso é assunto para os 2 próximos vídeos. Nesse vídeo aqui Paulo está falando, olha, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Paulo estava bem certo aqui no versículo 6, ele falou sobre isso, a gente já comentou. Paulo estava certo, Paulo estava sentindo de Deus, até em função do que aconteceu nesse primeiro julgamento, das pessoas que poderiam ter ajudado a ele e mudado a sentença daquele julgamento e não fizeram. Paulo começou a entender de Deus, que Deus já estava o confortando e já estava sendo entregue por libação. Assista o vídeo aí que a gente falou sobre isso. Paulo já estava sendo entregue, então ele já estava entendendo que a morte física para ele já estava, era iminente, não tinha como ele deixar de passar por isso. Porém, o que é muito interessante aqui é a confiança em Deus, que a morte física não é a maior de todas as lutas. Que passar pela morte física é engano nosso achar que a morte física é a pior de todas as coisas. Que a morte física é a maior luta e o maior inimigo nosso. Sabe, a maior luta, o maior inimigo nosso é a gente preparar o nosso caminho para depois da morte física. Essa é a maior luta. Porque a morte física ela não é um fim. Se a gente considera a morte física como a maior de todas as lutas,
A gente vai achar que a morte física ela é um fim, que ela é um inimigo e ela é o fim. Não. Depois dela, o que vai acontecer depois da morte depende do que a gente fez antes da morte. Então a maior de todas as lutas é a gente preparar o nosso caminho para o que vai acontecer conosco depois da morte. Essa é a maior luta. Esse é o maior desafio. O diabo não está preocupado com a tua vida aqui na Terra porque você é bom, porque você é importante. Não. Ele está preocupado porque ele não quer que após a morte você alcance, você tenha resultados, você faça coisas e você entre em lugares que Deus quer e Deus preparou para você. Então, a intenção do diabo não é prejudicar você somente nessa vida. O diabo não está olhando somente para essa vida, ele está olhando para depois da morte. Então, não encare a morte como a maior de todas as lutas, porque você precisa pensar em que vai ser da tua vida depois da morte. E Paulo ele vai dizer, olha, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Então, o maior objetivo é ser levado a salvo para o reino celestial. Agora entenda uma coisa, a gente fala muito, a salvação não se perde, uma vez salvo, a gente é salvo para sempre. Mas se Paulo não tivesse dizendo aqui, olha, o Senhor me livrará de toda obra maligna, Paulo está entendendo que a obra do diabo é tentar nos afastar, é fazer a gente perder a fé, é fazer a gente, como ele disse aqui de Demas, né? Leia lá o versículo 9, Paulo está falando, Demas amou o presente século. Por quê? Porque às vezes na hora da dificuldade, na hora de um problema qualquer, a gente acha que a solução está no mundo e a gente perde os nossos olhos de Deus. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma escolha, a gente está caminhando numa direção e se a gente está caminhando nessa direção, a gente está fugindo da direção correta. Então, Paulo está fazendo um alerta aqui, cuidado porque a gente só tem a noção de que a gente realmente é salvo se a gente caminha até o final. Porque a gente não tem como avaliar. Humanamente falando, a gente não tem como avaliar. Eu creio que a salvação não se perde. Mas não é com base em uma atitude ou duas que a gente vai chegar a essa conclusão. Vai ser como aquela pessoa caminha até o final. Como aquela pessoa chega ao final. Como aquela pessoa chega lá. Como aquela pessoa vai permanecer. Por várias e várias vezes a gente vai ver a expressão usada por Paulo, permanecer. Até a expressão usada aí no versículo anterior, quando Paulo fala o Senhor me assistiu, está falando de companhia, está falando de que Deus esteve com ele, de que Deus foi próximo a ele, de que Deus permaneceu com ele. Então não haveria um alerta de Paulo sobre a questão de permanecer, um alerta de Paulo, que Deus me livre, né? Como ele está falando aqui, Deus me livrará também de toda obra maligna. Eu tenho certeza de que Deus vai me livrar de toda obra maligna. Paulo não iria dizer isso se ele não entendesse que há uma possibilidade da obra maligna o afastar cada um de nós de chegar salvo ao reino celestial. Isso é muito sério, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque às vezes a gente, pelo fato da gente achar, já estou salvo, posso fazer qualquer coisa, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é para isso que você é salvo. Você é salvo para um objetivo. E não pense que o diabo está brincando e que ele vai deixar você ficar aí tranquilão e ele não vai tentar te impedir na tua caminhada. Ele não vai tentar te impedir de chegar lá. Ele impediu a maioria ali absoluta do povo que saiu do Egito de entrar na Terra Prometida. Você acha que ele não vai te impedir? Ele não vai tentar te impedir de chegar até a Terra Prometida? É óbvio que ele vai tentar. Compete a você fazer aquilo que está lá em Gênesis capítulo 4. O diabo, o pecado, bate a tua porta todos os dias, está lá o pecado tocando a campainha, tocando teu interfone, né, te chamando aí nas redes sociais, todos os dias o pecado aí pisca aí no teu celular, no teu computador, na internet, todos os dias o pecado está aí batendo a tua porta. Cumpre a ti dominá-lo. Lê lá Gênesis 4 para você ver como Deus fala isso. É teu dever dominar. Por que é teu dever dominar? Para que Deus veja que você tem o objetivo de entrar
no reino celestial. Qual a importância do reino celestial na tua vida? Será que você acha que a morte é a maior luta? Ou você acha que a maior luta é permanecer firme para entrar no reino celestial? Porque se você acha que só a morte é a maior luta e Cristo venceu a morte, você vai viver a vida aqui sendo muito mais propenso, frágil e vulnerável aos ataques de Satanás. Você precisa entender que o diabo não brinca enquanto aquele dia não chegar. Você precisa permanecer firme, sabe? Confirmar essa tua salvação dia após dia. Mostrar a Deus, eu estou firme, meus olhos estão fitos, meus olhos estão fixos no Senhor, no reino celestial. A Ele, ou seja, a Deus, glória pelos séculos dos séculos. Você glorifica a Deus todos os dias? Você consegue entender que a nossa maior luta não é a morte, porque a morte Jesus já venceu. A nossa maior luta é permanecer firme nos caminhos do Senhor. Nossa maior luta é permanecer nos caminhos em direção ao reino celestial. Agora, confie em Deus. Se todos os dias você escolhe por Deus, pode ter certeza que Ele vai confirmar e você vai entrar. E você vai poder dizer como Paulo aqui, ó, eu tenho certeza disso. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Porque qual é a obra maligna? Tirar você do caminho do reino celestial. Qual é a obra maligna? Fazer você deixar de pregar o evangelho. Lembra do último vídeo? Assiste o vídeo anterior ali. A tua dependência de Deus precisa ter um objetivo. A tua dependência de Deus tem que ter uma finalidade. Então assiste o vídeo anterior para saber qual a finalidade da tua dependência de Deus. Qual a finalidade dos teus livramentos, do milagre que precisa acontecer na tua vida. Tem uma finalidade, você tem um objetivo. Deus te chamou para o objetivo. E o diabo vai trabalhar para você não alcançar esse objetivo. Gênesis 4, cumpre a ti dominá-lo, cumpre a ti lutar. Se você tem essa certeza, se você tem essa disciplina, se você vai se revestindo da força, da armadura que Deus oferece para você, aí, querido, fica tranquilo, porque você vai poder dizer como Paulo, e Ele me levará salvo para o reino celestial. A Ele seja, querido, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus pelos séculos dos séculos. Amém e amém.